No dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira que parecia absolutamente comum, a rotina de uma jovem de 17 anos foi interrompida de forma brutal. Vitória Regina de Souza morava em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Tinha sonhos simples, planos para o futuro, o primeiro emprego, responsabilidades novas e aquela mistura de medo e entusiasmo que marca a transição da adolescência para a vida adulta. Nada indicava que aquela noite entraria para a história como um dos casos mais chocantes e comentados do país. Vitória trabalhava como operadora de caixa em um restaurante dentro de um shopping da cidade. Era o tipo de jovem que fazia questão de conquistar suas próprias coisas. Segundo familiares, ela queria independência, queria ajudar em casa, queria ter o próprio dinheiro. Não era uma adolescente envolvida em confusões. Era a filha, amiga, trabalhadora. Naquela noite, ela saiu do trabalho por volta das 23 horas. O pai costumava buscá-la no ponto final do ônibus, mas o carro da família estava quebrado. Sem alternativa, Vitória precisaria fazer o trajeto sozinha, pegar um ônibus, descer em um ponto, atravessar a avenida e então caminhar cerca de 15 minutos por uma estrada de terra escura até chegar em casa. Pode parecer apenas um detalhe logístico. Mas foi nesse percurso que tudo mudou. Antes de entrar no ônibus, Vitória encontrou uma amiga no ponto. Essa amiga relatou posteriormente à polícia que a jovem parecia diferente, agitada, ríspida. Algo nela não estava normal. Não se sabe se era apenas cansaço, medo da noite, ou se havia algo mais. Para chegar em casa, Vitória precisou descer do primeiro ônibus e seguir até outro ponto do outro lado da rua. Era uma avenida pouco iluminada. As imagens de câmeras de segurança mostram Vitória aguardando ali, e mostram também dois homens próximos a ela. Os três embarcam no mesmo ônibus. Enquanto o veículo seguia o trajeto, Vitória começou a mandar mensagens para uma amiga. Mensagens que hoje soam como um presságio. Ela escreveu que havia dois homens no ponto e que estava com medo. Disse que eles tinham entrado no mesmo ônibus. O desconforto era evidente. Ela relatava que não se sentia segura. Pouco depois, enviou novas mensagens dizendo que havia descido antes deles. Segundo ela, os dois permaneceram no ônibus. A tensão parecia diminuir. Mas não acabou ali. Já caminhando a pé em direção à sua casa, Vitória enviou áudios para a mesma amiga. Contou que um carro com dois homens havia passado por ela e que eles mexeram com ela. Assediaram. Ela ficou apavorada. Em um dos áudios, sua voz treme. Ela diz que ficou com medo de que o carro voltasse. Em outro momento, relata que o veículo realmente retornou pela rua. O desespero aparece nas palavras. Ela diz que paralisa quando isso acontece, que não consegue correr, que não sabe o que fazer. Minutos depois, envia um novo áudio dizendo que o carro entrou em uma favela próxima. Que estava tudo de boa. Que eles tinham ido embora. Esse foi o último contato de Vitória. Depois disso, silêncio. Quando não chegou em casa no horário esperado, o desespero começou a tomar conta da família. Mensagens foram enviadas, ligações feitas. Amigos também tentaram contato. Nada. A partir daquele momento, iniciava-se uma corrida contra o tempo. Vitória tinha um ex-namorado chamado Gustavo Vinícius, de 26 anos. Eles haviam se relacionado por cerca de 4 meses. A família dela não aprovava o namoro, e o término havia acontecido aproximadamente um mês antes do desaparecimento. Naquela noite, antes de pegar o ônibus,
Vitória tentou contato com Gustavo pedindo carona. Ele não respondeu. Curiosamente, respondeu outras mensagens no mesmo horário, mas ignorou especificamente a dela. Ela também teria tentado contato com um rapaz com quem estava se envolvendo recentemente. Inicialmente, ele afirmou à polícia que estava dormindo e por isso não viu as mensagens. Depois, mudou a versão. Disse que estava com outra garota naquela noite. A jovem confirmou o álibi. Enquanto isso, a cidade de Cajamar começava a se mobilizar. Buscas foram organizadas. Familiares, amigos e voluntários espalharam fotos, fizeram campanhas, pediram informações. O tempo passava. Testemunhas afirmaram ter visto Gustavo circulando próximo ao bairro onde Vitória desapareceu, utilizando um carro emprestado. Quando a família avisou sobre o desaparecimento, ele respondeu apenas ok. Uma resposta fria. Distante. Além disso, ele só visualizou a mensagem que Vitória havia enviado pedindo carona 4 horas depois. A polícia começou a identificar inconsistências no depoimento dele. Inicialmente, Gustavo afirmou que estava com uma mulher naquela noite. Porém, a análise do sinal de celular indicava que ele estava próximo da área onde Vitória foi vista pela última vez. O carro que ele dirigia, um Toyota Corolla, foi apreendido. Dentro dele, um fio de cabelo foi encontrado. Esse material foi encaminhado para a perícia. Enquanto as investigações avançavam, uma semana depois do desaparecimento, a pior notícia chegou. No dia 5 de março, o corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata afastada, em Cajamar. Ela estava em avançado estado de decomposição. Foi encontrada sem roupas, com o sutiã preso na axila e enrolado no pescoço. Estava decapitada. Havia sinais de violência extrema. A cena chocou até investigadores experientes. A polícia acredita que ela não foi morta naquele local. O corpo teria sido levado até ali posteriormente, numa tentativa de ocultação. A suspeita é de que pelo menos 2 pessoas tenham participado do transporte do corpo. A família reconheceu Vitória por tatuagens e por um piercing no umbigo. A mãe passou mal ao ver o estado da filha. O pai, em entrevistas, demonstrava dor e revolta. Disse acreditar que alguém conhecido tinha envolvimento, pois sabia da rotina da filha. Sabia que naquela noite o carro estava quebrado. Sabia que ela estaria sozinha. Ele negou suspeitar formalmente de alguém, mas questionava como alguém poderia saber tantos detalhes. A brutalidade do crime gerou comoção nacional. Em coletiva, o delegado responsável mencionou que uma das linhas de investigação envolvia possível motivação por vingança. Citou a possibilidade de ligação com facção criminosa. O cabelo raspado da vítima poderia indicar punição ligada à traição. No contexto de regras internas de organização criminosa. Essa hipótese apontava para um crime de retaliação. Outra linha de investigação indicava que Vitória vinha sendo ameaçada semanas antes do desaparecimento. Amigos relataram que ela estava intimidada, nervosa. O delegado afirmou ter 99,9% de convicção sobre a motivação ligada à vingança pessoal, mas detalhes estavam sob sigilo. Ao todo, 7 pessoas passaram a ser investigadas. Os 2 homens vistos no ponto, os ocupantes do carro que a abordaram na rua, o ex-namorado, o ficante e o vizinho dono do veículo usado por Gustavo. O dono do carro não foi encontrado pela polícia em determinado momento e passou a ser considerado foragido. Testemunhas também relataram ter visto um veículo seguindo Vitória após ela descer do ônibus. A polícia trabalha com a hipótese de que ela tenha sido sequestrada e levada para um cativeiro a cerca de 30 quilômetros de onde desapareceu. Ali,
Teria permanecido por mais de um dia antes de ser assassinada e ter o corpo descartado na mata. 14 pessoas já haviam sido ouvidas nas primeiras etapas da investigação. Enquanto isso, a cidade decretou luto oficial de 3 dias. O prefeito manifestou pesar e solidariedade à família. O velório foi aberto ao público. Centenas de pessoas compareceram. Amigos de escola, colegas de trabalho, moradores da cidade. Era impossível não se comover diante de um caixão que representava não apenas uma vida interrompida, mas um símbolo de insegurança que poderia atingir qualquer família. A investigação segue cercada de informações desencontradas. Como em todo caso recente, versões surgem e são corrigidas. Indícios aparecem e precisam ser confirmados por perícia. O que se sabe com clareza é que Vitória tinha medo naquela noite. As mensagens dela são um retrato de vulnerabilidade. Uma jovem sozinha, em uma rua escura, sentindo-se observada. A pergunta que permanece é: ela estava com medo apenas da situação momentânea? Ou sabia de algo maior? O fato de ter feito malas naquele dia também foi citado. O pai afirmou que ela parecia ter desistido da ideia de sair de casa. Mas por que havia preparado bagagens? Coincidência? Plano interrompido? Tentativa de recomeço? Cada detalhe se torna a peça de um quebra-cabeça doloroso. O ex-namorado nega a participação. A justiça negou o pedido de prisão preventiva naquele momento, apesar das inconsistências. A perícia no fio de cabelo pode ser determinante. Se confirmado que pertence a Vitória, reforça a presença dela no veículo. Se não for, abre novas possibilidades. Enquanto isso, a sociedade acompanha cada atualização. O caso de Vitória expõe questões profundas: segurança pública, vulnerabilidade feminina, violência motivada por ciúme ou controle, possível envolvimento de facções, falhas de proteção. Uma jovem que saiu do trabalho querendo apenas voltar para casa. Uma sequência de mensagens que parecem gritos silenciosos por proteção. Uma família destruída. E um país que aguarda respostas. As investigações continuam. Novas diligências são realizadas. Quebras de sigilo telefônico, análise de câmeras, cruzamento de dados de localização. A verdade pode demorar, mas cada peça precisa ser cuidadosamente validada. Até que todos os responsáveis sejam identificados. O nome Vitória Regina de Souza continuará ecoando como símbolo de um crime que abalou o Brasil. E a pergunta que não quer calar permanece: quem estava por trás daquela noite que começou comum e terminou em tragédia?